lugares que tu não vai acreditar. Salve, salve, família! Bem-vindos a mais um Flow, tô começando aqui. Tô na casa do Vilela hoje. Muito obrigado por me receber. Literalmente na casa, né? Literalmente na casa. Não só no estúdio, como na casa. Mas eu vou te falar, tava falando pra eles aqui, que toda vez que eu venho aqui tá mais legal. Porque eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, isso aqui tá tudo fudido, tudo meu apagado. irmão. Tá tudo apagado, tava tudo... Não tinha aquela salinha ali, não tinha uma porrada de coisa aqui. Não tinha camarim, não tinha cozinha, não tinha nada. Depois eu fui vindo outras vezes, foi ficando cada vez mais legal. E agora tá legal pra caralho. Devagar cara. e sempre aqui, cara. Bom. É devagar, é pra você que vem de vez em quando, parece que é rápido. Pra gente, é devagar pra caramba. Tá. Reforma é muito devagar. E intenso também, né, cara? Intenso. Esse é o problema. As reformas demoram porque a gente grava quase todo dia, à tarde e noite, tarde e noite. A vantagem é que tu tá em casa, dá uma facilidade. Tu desce nesse elevador aqui. Tem um elevador, tipo, você assistiu Ruptura? Tô ligado. É a mesma coisa. Tô lá com meu filho, tô brincando, tô de boa assistindo um filme, desceu daquele negócio, vira trabalho. E aí eu esqueço da minha vida pessoal aqui. Sabe quando eu sento na mesa, cara, os meus problemas se apagam pra valer. Pra mim ligado? Durante muito tempo, quando eu tava aqui, eu esquecia do mundo mesmo. Às vezes eu lembro porque a Fabi ou alguém fica me fazendo um sinal lá fora e aí eu sei que deu alguma merda, assim. Aí eu volto pra realidade. Entendi. Mas tu usa esse elevador pra valer, não usa? Uso. É mesmo? Pra eu subir e descer é por ele. Por que tu não sobe a escada, cara? Porque pra diferenciar, pra convidado, né? Convidado vem por uma entrada, eu venho por outra. Ah, tá. Tu é a Xuxa. Eu sou a Xuxa. Entendi. Eu até falei pra colocar um pouco de fumaça quando eu entrar, umas luzes assim. Tocar uma musiquinha, né? Um alô de cristal, ia ser maneiro. Contratar umas pessoas com nanismo, né? Porque não pode mais falar não agora, né? Pois é, né, cara? Tem tudo isso agora. Bom, Mas, assim, e também tu conversa pra caralho aqui com os caras que tem a ver com religião, São assuntos que eu gosto bastante. Religião, ciências. Sou um cara. E tu tá ficando cada vez mais crente ou cada vez menos crente? Porque, veja, religião e ciência são uns assuntos que, assim, a princípio, eles podem meio bater de frente um pouquinho. Pra mim convive tranquilamente igual. Sou totalmente cético em relação à ciência mesmo, em relação a estudar, ver qual que é a teoria, qual que é o modelo que tá mais vigente, entender as paradas, buraco negro, energia escura e tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho um caminho de fé totalmente meu. E eu trago gente de toda a religião, mesmo as que eu não acredito, entendeu? Semana passada teve aqui uma maga, uma mina ocultista. Então, assim, tem muita gente que fica puto comigo. Pô, que cristão é esse? Você traz tudo. Mas eu sou interessado de verdade em todo tipo de religião. Não quer dizer que eu vá mudar a minha religião. Total. Mas eu não tenho aquela coisa de eu tô certo, você tá errado e dane-se, não quero nem te ouvir, né? É que se for assim, aí tu tinha que ter outra parada que não um podcast. Ou então um podcast assim... Não, mas eu sou assim na vida. Eu já era assim antes do podcast. Sentar com uma pessoa e falar, por que você lance da cabala? Cabala hermética e tem cabala judaica. Como que é cabala? Tem um amigo meu, Marcelo Deldébio, que é o cara que mais manja de cabala hermética. Ele me mandou o livro dele e eu estudei pra caramba pra escrever meu livro. Então, assim, eu tô sempre... estudando budismo, agora eu tô estudando budismo e assim eu vou, não quer dizer que eu vou mudar de religião, mas eu acho interessante pra caramba essa tentativa do ser humano de dar respostas pro que não é material, né? Tu deve encontrar nesse caminho aí, olhando tudo isso daí, um monte de coisa que converge. Sim. Né? Isso aqui é o incrível. Quem não estuda ou quem não vai atrás acha que a religião dele é muito diferente das outras. E não é, tem muita coisa parecida. Tem muito a ver também com a forma como o cara que tá professando aquela religião, ele se comporta e interpreta aquilo que tá ali. Então, tem a ver com a época que você tá vivendo também. Com a época? Tá. As interpretações das profecias, dos sinais, muda muito de... Faz sentido. Tanto que agora tem todo esse alvoroço em cima desses sinais que podem estar batendo com que o Apocalipse disse lá atrás. Que sinal, por exemplo? Putz, esse conflito de Israel, o novo Papa, o surgimento de uma figura que está tentando pacificar, que seria o anticristo. Então, assim, tem várias coisas que no passado pareciam com outras pessoas, quando teve a ascensão do Hitler, ou teve Nero, outras coisas, e agora... mas tem algumas coisas que precisam acontecer para a profecia
dá certo mesmo. Então, é assim, é um acordo de paz realmente duradouro lá entre os árabes e Israel. É a construção do terceiro templo, né? E algumas outras coisas aí que precisam... É uma sequência de eventos, assim. E vamos lá. Se a gente estiver vivendo mesmo... Os últimos tempos. Os últimos tempos. O pessoal fala que a gente tá vivendo a época das dores, as dores do parto. Porque na Bíblia ele fala, né? Que antes de nascer, tem as dores do parto. Então a gente estaria nessas dores, assim. Isso te tranquiliza ou isso te deixa mais... Cara, te deixa nervoso ou te deixa puto? As duas coisas. Me tranquiliza... Mas porque eu tenho filho me deixa nervoso, porque eu não sei como vai ser pra ele. Mas como cristão me deixa tranquilo, cara. Me deixa tranquilo. É mesmo? Porque eu me acertei, tô de boa, assim, na minha fé, no que eu acredito. Mas me deixa complicado, me deixa preocupado, porque pode ter mais doenças, vai aumentar a desigualdade, vai ter mais guerra, vai ter uma pancada de coisas que é o que a gente tá vendo aí, né? E tu troca ideia com os caras que estudam essa parada. Pô. De várias vertentes e que falam dessa parada com uma certa propriedade de estudioso, né? Sim. Então, pô, tem o Daniel Lopes, tem o Lamartine, tem o Jean Val Elam. Esse cara aí, na minha opinião, dos caras que eu conversei, que assim, não sei nem se dá pra chamar de religião, né? Porque a pira dele é um pouco diferente. Não, ele faz uma amálgama de muita coisa, tanto que não tem uma religião assim que ele segue, é muito particular o entendimento dele. Assim. Eu perguntei pra ele quando ele foi lá, eu falei assim, cara, tu já considerou a possibilidade de tu ser só maluco? Você falou isso pra ele? E ele? Ele falou, cara, pior que sim, cara. Talvez eu seja só maluco, mas isso não invalida que o que eu escuto e o que eu sinto e as mensagens que eu acredito receber. Então assim, pode ser que eu seja maluco, mas tá aqui. Mas isso é pra minha vida também. Eu convivo com o fato de que eu posso estar totalmente errado. E tá tudo bem pra mim. De chegar perto do final da vida e falar, putz, cara, ou morrer e falar, era isso e eu tá errado. Não, se tu morrer e de repente tu acordou, então você provavelmente estava certo. Exato. Né? Se eu não acordei, eu nem vou saber que eu tava errado. Você nem vai saber. Então meio que é melhor... É melhor mesmo acreditar em alguma parada. E assim, eu tenho trocado umas ideias e pensado muito, e cada vez tá mais difícil pra mim acreditar que é tudo mesmo aleatório, sabe? Então eu tô ficando cada vez mais crente. Tava falando outro dia... Tava falando hoje aqui com o moleque, que eu tô ficando cada vez mais crente também, porque tem umas coisas que são... que parecem aleatórias, mas elas acontecem num momento tão certinho. Especialmente quando a gente tá precisando. E, porra, eu fico... Nossa, cara, como é que pode um bagulho desse? Uma coincidência tão fechadinha como essa daí. Eu não tenho dúvida do mundo sobrenatural. Eu já tive várias experiências e várias provas de que existe alguma coisa além dessa... matéria, que esse negócio que você sente e tem coisas que acontecem. Agora, se a minha explicação, a explicação do que eu sigo é a certa, eu não tenho a menor certeza. Porque uns vão chamar de alien, outro vai chamar de demônio, outro vai chamar de espírito, de gente morta. Mas que é algo... Mas que tem algo, tem, cara. Tem alguma coisa que toca na nossa realidade, que a ciência... também pode... Eu vejo a explicação da ciência e eu acho que é possível também, que são universos paralelos, universos que interagem com esses sem ser esse universo, um universo com mais dimensões, né? Mas de qualquer forma é outra coisa, transcendental, outra coisa, né? Exatamente, que pra gente parece uma coisa sobrenatural, assim como... É que eu li um livro no passado que chama Platolândia, cara. Era muito legal você ler esse livro. Que ele dá um exemplo pra você entender como os nossos sentidos não alcançam se a gente estiver contracenando com um ser de 4, 5, 6 dimensões. É a mesma coisa de um ser bidimensional. Imagina que é um ponto. Entendeu? Ele só tem altura e largura. Ele tá numa folha de papel que é o mundo dele. O mundo dele é plano. Não existe a profundidade para ele. Não existe. Ele não sente, ele não... Então o que acontece? Ele só vai pra... Ele tem uma movimentação meio limitada. Entendeu? Agora imagina uma esfera, que é um objeto tridimensional, passando por essa folha. O que ele vai perceber? Ele vai perceber uma esfera passando ou ele vai perceber um círculo, aumenta, diminui e some? Pra ele assim, pô, apareceu um círculo, foi crescendo, diminuiu e desapareceu. Porque são as fatias, entendeu? Pra ele é uma coisa sobrenatural. Fala, cara, como que pode um ser que era um círculo aumentou, diminuiu e desapareceu? Mas na verdade ele só não consegue perceber que era um objeto tridimensional. Mesma coisa pra gente. O que a gente pode chamar de assombração, de ET, de demônio, simplesmente é um ser que desaparece aqui, ele se movimenta de um jeito que é em mais dimensões que a gente não consegue perceber isso daí. Então assim, a ciência também tem uma explicação pra isso.
Assim como tem pra déjà vu, tem pra o que o pessoal chama de vidas passadas, que você pode carregar no seu DNA algumas coisas dos seus antepassados. Então, assim, eu estudo tudo, cara. Agora, eu escolho acreditar em algumas coisas e não quer dizer que eu não queira ouvir um cara falando de outra parada. Eu falo, cara, faz sentido isso, cara. Quando tu teve essas experiências sobrenaturais aí, tu sentiu medo? Tu sentiu... Eu sempre sinto medo. Sempre? Significa que teve um monte, tem até hoje essas paradas? Tem, porra. Cara, será que eu não tô sabendo ver, cara? É. Você nunca acordou assim e falou assim, eu abri o olho, eu vou ver alguma coisa, de ter uma presença, alguma coisa no teu quarto, você fala, cara, que coisa ruim. Ah, isso sim. Então. Mas eu olho e não tem nada. Então, porque você... Eu também, eu peço pra não ter nada. Ah, é? Não, eu peço pra ter. É? É. Então você vai acabar vendo, cara. Sabe por quê? Porque eu acho que o momento que eu tiver certeza... Porque assim, eu tenho um... É que eu já vi, né? E eu não curti, cara. É? O que tu viu? Eu tinha uma escola de artes, né? Que chamava Fábrica de Quadrinhos, na 9 de julho. Vai falar isso agora mesmo? Dia 12 de maio de 2025. Você já conhece toda a história, né? Tinha uma escola de artes que era 9 de julho e antes era no Pacaembu. Na casa do Pacaembu, tinha uma coisa muito estranha. Que tinha umas coisas estranhas que aconteciam naquela casa. Tudo bem, casa velha e tal. Os caras acreditam que fica algumas coisas lá. Aí tinha uma coluna de mau cheiro, cara. Um dia... Num lugar específico, digamos que seria aqui, assim. Tá, se passar aí tu vai sentir um fedor. Tá. 1 metro, assim, só naquele lugar. Se passava por lá não tinha não sei o quê. E eram 3 andares. Você ia pro andar de cima exatamente como se essa coluna fosse da primeiro andar até o terceiro. Era a mesma coluna, só naquele lugar de mau cheiro. E aí tinha um amigo meu, que era espírita, que falou, aí ele explicou que era tudo isso. Mas era uma coisa muito estranha. Aí na outra isso casa, por si só já é muito estranho. Já é bizarro. Aí na outra casa, que era 9 de julho, que era uma casa muito mais antiga, hoje demoliram e fizeram um prédio na casa bem antigaça, bonitona e tal. Às vezes a gente virava a noite lá, porque tinha um estúdio no fundo, e a gente virava trabalhando. E eu era um dos últimos sempre a ir embora. E aí tava eu e esse cara, que era mais ligado a essas paradas. E eu falei, porra, seus filhos estão em cima. Eu escutei criança brincando, cantando e tal, no andar de cima, que era o dormitório, onde a gente dormia quando virava a noite lá. Aí falou, você tá escutando também, né? Falou, não, meus filhos não vieram. Eu falei, cara, vamos embora agora. Nossa, assustador, claramente, moleque. Cara, criança brincando e não sei o quê. E no andar de cima, e não era alguma coisa. Falou, não, eles moram aqui, é do bem e tal. E eu não esperei pra saber se era do bem. Mas eu volto e meia. E tem história mais assim, arrepiante, assim, que aconteceu comigo. Eu falei com o Sacani já sobre isso, que poderia ser. Tô indo... No meu primeiro casamento, lua de mel, sem grana nenhuma, peguei o meu Brava, um carrinho, fiz uma loucura de ir até a Terra do Fogo, você tá ligado? Essa parte eu sei. Terra do Fogo cara, é lá na pontinha perto, o Ushuaia é a cidade mais ao sul que existe no planeta, pertinho da Antártida. Beleza. Quando você vai atravessar do continente pra ilha, tem que pegar uma balsa, peguei a balsa e já tava tarde. E eu falei, putz, eu vou chegar na cidade de manhãzinha, vou rodar a noite inteira e por mim tudo bem. Só que ninguém faz isso, né? A galera vai ficando no hotel. Então, fui pegando umas montanhas à noite, só eu no carro, e pra mim tudo bem. E a Terra do Fogo é conhecida por Terra do Fogo, porque os caras, quando iam passar pelo Estreito do Magalhães, que é um lugar super complicado de se passar, muita gente perdia o navio lá, via ao longe os nativos fazendo fogueiras enormes, imensas, porque é muito frio lá e eles se aqueciam. Então por isso que é Terra do Fogo. E eu vi uma fogueira muito ao longe também. Eu tava aqui, subi na montanha, e ao longe eu calculei uns 10 quilômetros, mais ou menos, tinha uma fogueira, que eu falei, deve ser muito grande, uma bola de fogo, uma fogueira, alguma coisa, e beleza. E eu subindo e virava e não sei o que, e a fogueira no mesmo ponto, assim. E eu, tudo escuro, mas eu fazendo um cálculo, falava, essa fogueira já devia ter ficado pra trás. Mas tudo bem, de repente eu tô fazendo uma volta e voltando pro mesmo lugar e ela tá lá. Só que, cara, é muito tempo, cara. Tô falando de horas, aquela fogueira, aquele fogo me seguindo, cara. E aí começou a me dar um cagaço. A minha primeira mulher lá, a Helena, tava dormindo. E eu falei, acordo, não acordo, e o que eu faço? Parar é pior, se esse fogo vem pra perto e não sei o quê. E ele mantendo a mesma distância, cara. Meio que flutuando, assim, ao longe, assim. E eu subia a montanha, descia, e ela, cara, mantendo igual o carro. Cara, até hoje eu não sei que porra era aquela. E de repente sumiu. Caralho. E eu falei, eu não... Sabe aquela que eu tenho que dirigir, eu vou chegar em algum lugar, alguma casa, e lá é deserto. Não chegava em casa, em hotel, em cidade, em nada, aquela porra. Então, assim, cara, tem vários avistamentos desse tipo, principalmente na mata, que o pessoal tem um nome... Eu escuto bastante que nas matas tem pra cacete, porque é natureza. O pessoal fala boitatá, e tem muitas explicações, assim. Mas existe alguma coisa que pareça com uma esfera de fogo,
que os caras os ufólogos vão falar que é uma coisa, os espíritas vão falar outra, e cada um tem uma explicação. Mas eu vi, cara. Então, Só que quanto mais passa o tempo, mais eu falo, será que eu vi mesmo? Mas eu vi, cara. Só que vai passando um tempo e você fala, cara, é tão absurdo. Hoje em dia, quando eu penso, é muito louco. Eu queria muito ver, porque eu queria ter mais fé, sabe? Eu nem sei se eu... Bom, não sei. É só você pedir, cara, sabia? Você pode pedir uma prova. Fala assim, eu tenho dúvida, me dá uma prova. Coloca a prova, cara. Eu te garanto que se você pedir de coração, alguma coisa vai acontecer. Tô te falando. Eu já fiz isso, cara. Porque assim, não é que... quando eu te falo que eu acredito que eu tenho ficado cada vez mais crente, é porque tem, assim, quando acontece umas coincidências, assim, que são muito coincidências. Tipo, um cara que... Tu tá precisando de um cara, tu não sabia que tu tava precisando desse cara, e a última vez que tu falou com esse cara faz alguns anos, e de repente chega um salve. Quando chega aquele salve, tu, caralho, esse maluco aqui me ajuda a resolver meu problema. Eu não tava nem pensando nele. Sabe qual é? É tipo, caralho, louco isso aqui, cara. E aí, e quando isso acontece repetidas vezes, e não necessariamente só isso, mas, sei lá, uma coisa que acontece no momento perfeito pra que outra coisa dê certo. Sabe qual é? Isso aconteceu bastante na minha vida, mas eu olho como, isso aqui pode ter sido uma coincidência, foi uma oportunidade que apareceu e eu agarrei, não sei o pessoal chama de sincronicidade, né? Paulo Coelho falava que se você quiser alguma coisa, o universo conspira a seu favor. Cara, eu tenho provas absurdas sobre isso, assim, cara. Por isso que eu tenho muito medo hoje em dia do que eu desejo, do que eu quero. Porque, cara, as coisas acontecem. Profissionalmente, eu tô falando. Eu quero uma parada e a coisa acontece. Agora, o pessoal da ciência vai te dar uma outra explicação. Você sabe, né? Vai falar aqui. E quantas vezes você pensou, não sei o que, e não aconteceu nada. Só que seu cérebro vai evidenciar só quando as coisas aconteceram. Eles chamam de viés de confirmação. Exato. Mas, cara, putz, aí... Como a água que tá dentro de uma poça, sabe? Choveu e ficou aquela água... E ela pode pensar, pô, eu caibo exatamente no lugar onde tava esse buraco aqui, cara. Pra ela, aquele é o mundo limitado dela. Fala, pô, isso não pode ser coincidência, eu caibo exatamente. Mas se isso traz conforto, não é suficiente? Exato. Eu acredito que se isso traz conforto, é suficiente. Mas é isso que eu te falo, eu gosto de vagar por esses dois lugares. O lado cético e o lado de fé. Não é que eu gosto. Pra mim, torna as coisas muito mais confusas, na verdade. Porque, como eu suponho que eu nunca tive uma experiência dessa, assim, de mais visual da coisa, sabe qual é? Porque, por exemplo, você falou, pô, tu nunca sentiu, vou abrir o olho e vai ter alguém me olhando, ou vai ter alguém aqui perto, não sei o quê. Cara, eu lembro claramente de vários momentos que, assim, por exemplo, tô na minha casa e teve uma que foi esquisita, que eu vi, tipo, uma brasa, assim. Eu tava deitado no sofá, abri o olho e, assim, vi uma brasa. Assim, oxi. No céu, assim, no flutuando? Eu tava deitado na sala. Desse dia cheguei cansadão, sentei no sofá, liguei a TV, não sei o que, daqui a pouco eu apaguei. E aí foi todo mundo dormir na cama e tudo mais. Aí eu acordei no meio da noite. Vou pra cama, não sei o que. Acordei no meio da noite, olhei assim pra dentro da sala, mais assim, um pouco assim, uns 3, 4 metros assim de distância, assim, uma brasinha que assim voando. Eu, oxi, uma brasinha. Não sei se eu vi mesmo, não sei. Então, aí eu começa a duvidar, né? Aí eu entro numa... Esse foi uma vez. Teve várias outras vezes que eu entrava numa que assim, porra, tô subindo a escada. Tem alguém me seguindo. E é doido, porque tem o... tem arrepio às vezes. Tem um arrepio mortal. Cara. Um arrepio mortal. Eu olho pra trás. Eu também. Será que tem alguém aqui? E assim, se eu... E às vezes sentir mais frio num lugar, assim. Um lugar, de repente, fica frio e passa, assim. É um negócio, um círculo, parece que você tá no círculo polar e depois sai, assim, é muito estranho. É estranho mesmo. Bom, será que é isso então? Porque isso eu sinto às vezes, mas eu não sei exatamente explicar o que é. Mas os nossos sentidos são muito limitados também, né? Tem isso. E eu tinha muita coisa com sonho que eu não tenho há muito tempo, cara. Muito tempo. Porque sonhar com premonição? Não, premonição. Eu tinha um sonho recorrente. E eu parei de ter. Às vezes eu tinha alguns sonhos recorrentes. Não sei porquê, a casa onde eu vivi até meus 16 anos em São Bernardo do Campo, cara, faz tempo que eu não tenho esse sonho, mas eu tinha sempre sonho naquela casa, eu adulto ou eu criança, de às vezes eu sair do meu quarto correndo, indo pro quarto dos meus pais, que era no fundo da casa, tinha um quintal, e dava pra ver, assim, São Bernardo inteiro, assim, tinha uma floresta, e uma nave espacial, assim, tipo essas de filme enorme,
chegando. Isso eu tinha várias vezes. E eu vi alguns filmes muito parecidos, assim, aquela imagem da nave espacial, aquela nave mãe chegando. A mais emblemática, cara, era uma, assim, eu sempre sonhava com umas montanhas, uma cadeia de montanha desde criança. Muito, assim, específica. E eu, pô, sempre procurando na internet ou livro, vendo foto, nunca achei isso. As mais parecidas que eu achava era em Atacama, tinha umas montanhas parecidas, mas não era o mesmo ângulo, não eram as mesmas montanhas, porque era muito específico. Aí teve uma época que eu fui pro Atacama. Fui com a mina pra lá. E eu falei, cara, será que eu vou ver? Será que aquilo era premonitório? Um dia eu ia ver? E aí, eu durante a viagem eu sonhei com essa cadeia de montanhas. E eu cheguei lá, olhei pra um lugar, a gente tava numa estrada. A gente pegou numa época lá tinha uns 10 carros com a gente ia por umas montanhas fazer algum tipo de passeio lá. E eu parei numa montanha uma hora que todo mundo parou pra tirar foto. Falei, cara, eu acho que aqui, mas não é nesse ângulo. E aí eu fiz todo o passeio e não vi as montanhas. Não era o que eu tava sonhando. Naquela noite, eu sonhei com aquelas montanhas. E aí eu entendi que eram aquelas montanhas, só que era a minha visão do sonho daquelas montanhas, não era a visão dos meus olhos. Era a visão do meu sonho a respeito do que eu tinha visto no dia anterior. Então eu vivi o dia e a lembrança que eu tinha daquelas montanhas era exatamente o que eu sonhava. Entendi. Porque a sua lembrança é diferente do que você vê. Se você for sonhar com esse estúdio, você não vai sonhar exatamente com a posição certa das outras coisas. Você vai mudar, o seu cérebro completa as coisas. E era isso. Como o meu cérebro viu aquelas montanhas, exatamente como eu... E a partir daquele dia eu nunca mais sonhei com essas montanhas. Então, cara, é uma coisa louca. Tu tinha que passar ali, de certa forma. É como se tivesse alguns nós na nossa vida. A nossa vida é um barbante e tem alguns nós. Que, cara, você não consegue sair daqui. Você pode empurrar esse nó mais pra frente, mas tem nós que você tem que passar, cara. Não tem jeito. Tem um nó que você tem... E esse era um nó que provavelmente eu tinha que passar. Porra, que pena, eu me sinto meio vazio então, porque eu não tenho nada disso, cara. Tipo, eu não... De novo, tá, se alguma coisa como essa daí aconteceu pra mim, eu não tava prestando atenção e eu não vi. Então, mas é o lance, você falou tudo, é prestar atenção, cara. Eu acho que é o lance de prestar atenção. Eu tenho um poder, que eu falei em outro podcast aí, que me perguntaram se eu tinha algum poder, eu falei que eu tenho o poder de viajar no tempo, cara. Só que é um poder muito específico, assim. Desde criança... Eu tenho alguns momentos que eu passei na minha vida que eu falo, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Não sei se já passou por isso. Algum momento de muita tristeza ou muita alegria que você fala, cara, que legal. Eu lembro de é muito específico, assim. Eu tava brincando, não sei quantos anos eu tinha, mas era um pôr do sol. E lá em São Bernardo a gente pegava uns sacos plásticos e ficava pegando aqueles bichinhos que ficam no verão, assim. Eu acho que... Tipo um cupinzinho, fica na luz. É, um cupinzinho, fica pra caramba. E a gente... Cara, e aquilo foi tão legal. Todo mundo na rua. E foi a primeira vez, eu acho que não sei se porque a gente tava em férias. Minha mãe deixou a gente ficar até a noite. E a gente ficou, cara... E eu me divertia tanto. Eu cheguei cansado em casa. Eu falei, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E se eu parar hoje, eu volto pra aquele dia como eu tô voltando agora. Com os mesmos sentimentos, com o mesmo cheiro, com a mesma lembrança, igualzinho. E vários momentos da minha vida eu tive essa sensação. Como no nascimento do meu filho, que deu altos problemas. Ele quase morreu, o cordão umbilical saiu antes, que é prolapso de cordão, era pra ser um parto natural, e aí a médica subiu na maca e ficou segurando, depois eu fiquei sabendo, ficou segurando a cabeça do meu filho, porque se ele saísse, ia ficar sem oxigênio, porque ia pressionar o cordão, só que eu não sei nada disso, eu só tô vendo. Só tá vendo as coisas acontecer. Tá pra nascer, de repente a médica fica desesperada, sobe na maca, começa a falar com não sei quem, ela... pega a maca, vai pra outra sala, ela já não vai fazer o parto, vem outra médica e eu falei assim, eu não vou perguntar nada porque eu só vou atrapalhar, então eu fiquei só na minha. Eu falei, qualquer coisa eu tô aqui, e eu indo atrás e tal, não entendendo nada. Aí eu escuto a Mari falando, pô, tá doendo. Não deu tempo de pegar anestesia ainda, eles dando anestesia e rasgando ela, cortando a barriga, e ela, pô, eu tô sentindo não sei o que, aquele desespero. Aí tira o moleque, aí ela me pergunta, ele chorou? Eu falo, pô, não chorou. E aí aconteceu alguma coisa, e depois eu falei pra ela, chorou, aí eu menti pra ela, mas eu sabia que não tinha chorado. Aí vai lá por um tempo lá atrás, aí eu escuto ele chorando, aí tá tudo bem. Aí quando ele coloca no meu braço, fala, pronto. Aí eu falei, cara, eu vou lembrar disso pro resto da vida. E eu lembro exatamente onde eu tava, o que eu pensei, as orações que eu fiz e não sei o que e tal. Então assim, cara, eu tenho que ter essa âncora no presente pra eu poder lembrar no futuro. Então, se eu quiser lembrar de alguma coisa, eu tenho que ter uma âncora. Pô, esse momento tá legal, então eu vou realmente prestar atenção nisso, cara. Então eu vou prestar atenção nos cheiros, vou prestar atenção na comida se eu estiver no restaurante, vou prestar atenção no que eu tô falando, porque eu sei que daqui 10 anos, 20 anos eu vou lembrar desse momento. Então eu fiz essas âncoras em alguns momentos da minha vida. Entendi.
Tem algumas coisas que disparam algumas memórias em mim, mas nada tão forte Às assim. vezes um cheiro, acho. né? Uma música. Música é muito Música é muito forte mesmo. As músicas da adolescência, principalmente. Porra! Lembro de uma Fui porrada no show do Lenny Kravitz. E aí eu lembrei também da época que eu escutava Lenny Kravitz. Você ia falar o quê? Não, eu ia falar que, pô, isso daí acontece. Daí eu lembro... toca uma música que me lembra do... sei lá, de um momento que eu tava na escola. Uma prova que eu ia fazer, umas paradas assim. Tem uma música que... Pô, por exemplo, músicas nada a ver, cara. Tem uma do Rodox, do Rodolfo, depois que ele saiu do Raimundo, chamado Dia Quente. Tô ligado. Tá ligado? Porra, essa música, toda vez que toca essa música, eu lembro, sei lá, de uma namoradinha que eu tive. Tá ligado? Eu fico, caralho, que viagem isso daqui, moleque. E vem muito vivo mesmo. Muito vivo mesmo. Mas, pô, imagina, eu tô subindo a escada, olho pra trás, tem um ser. Isso aí desbloquearia pra mim todo um novo jogo, cara. Ou não, cara. Ou seu cérebro tentaria te provar que talvez você não tenha visto. Porque às vezes você vê um vulto, você vê alguma coisa que passa rápido e você fala, não, besteira. Já não aconteceu? Tipo essa brasa que eu vi. Olhos no meio do mato, assim, ou alguma coisa que você fala, cara, tinha uma pessoa lá, não tinha? Aí às vezes a outra pessoa falando, eu também vi. Eu tava voltando da montanha esses dias. Tu vai pro mato bastante lá na montanha, Vou, e lá né? eu procuro, né? Teve um final de semana que eu fui sozinho, velho. Fui fazer uma... Tu foi lá pra isso? Pra isso. Vou sozinho. Não espiritualmente. Eu falei, quero ficar sozinho. E pra completar ainda, acabou a luz, cara. Sabe que se ficar no meio do nada, sem luz, você e seus pensamentos, cara, é muito pesado. Eu não sabia que era tão pesado essa parada. É mesmo? É muito, cara. Cara, você tem que... Você tem medo, você tem... Cara, você não tem com quem conversar, você não tem como ligar a televisão. E não sei o quê. Caralho. Estava com a luz do celular, então eu usava a luz do celular pra andar no meio da casa e tal, mas foi uma experiência muito louca, cara. Eu troquei uma ideia faz um tempo com um cara chamado Rony Vernet. Sim, já veio aqui. Estudioso, né? De ufologia. E ele contando uns bagulho lá de na Amazônia, né? Uns bagulho que ele faz. Depois ele falando, cara, quer ver? Vai num parque nacional, pô. Sabe por que os caras fecham parque nacional de tarde? Porque as coisas acontecem. Porque assim, a princípio tu não pode entrar, mas se tu conseguir entrar lá e falar com os caras, não sei o quê, todos eles já viram a parada, pô. Então, cara, por quê, hein? Por que quanto mais deserta a parada, mais você vê? Porque lá, né? Eu acho que lá eu não tô tão isolado. Mas eu tô bem isolado. Você vê pontinhos na montanha, você vê os pontinhos de casas, de sítios que tem. Mas mesmo assim, cara, dá uma sensação de que você e nada assim, cara, muito gostosa, assim. É o que eu te falei, eu sempre tenho medo misturado com curiosidade, sempre. Tanto que eu sempre falei, eu quero ter contato, quero ver uma nave ou ET, mas eu não quero estar sozinho. Porque eu sei que eu vou ter medo, e eu sei que se não tiver ninguém do meu lado, eu vou duvidar depois. Não, eu mesmo vou duvidar. Será que eu vi mesmo? Que nem minha mãe, cara, que fica lá com... Filho, tem uma nave lá. Eu falo, mãe, não é nave, é uma estrela. Olha aqui, eu filmei no celular com aquela véia tremendo pra caramba, o que era parado, fica fazendo assim. Eu falei, olha, desliga o celular e olha pra lá. Tá mexendo? Ah, filho, eu acho que tá. Não tá. Porque fica dando aquelas... Passando nuvem na frente. Sabe quando dá aqueles brilhos diferentes? Não tá. Então, assim, eu sou muito cético. Então, pra eu ver, tem que ser uma coisa muito diferente. E falam que naquela região aparece, cara. Lá aparece? Tem um lugar perto de uma antena lá, que a galera fala que perto das 4, 5 horas da manhã, às vezes aparece uma luz lá, muito louca. E é doido, porque assim, eu fico pensando, putz, se fosse do bem, não era pra gente sentir medo. Mas aí eu comecei a ler um pouquinho de Bíblia, né? E quando vem o anjo avisar que o João Batista ia nascer de uma mãe estéril, de um casal de velhos... Ele fala, não temas. Então, ele se assustou. Sim, pô, imagina. Pois é. Então, assim, o do bem assusta também. Claro, o desconhecido causa assusta. medo também, né? E aí fica um pouco mais difícil tu conseguir filtrar, porque se existe o do bem, existe o do mal. Ou, sei lá. É que a gente também olha pras coisas tudo de um jeito meio bem e mal. É muito... Né? É muito assim, é do bem ou do mal. Sei lá, cara. Os orientais não veem assim essas paradas. Tem várias culturas que não... Tu tá estudando budismo, tu falou. Sim, né? O bem tá dentro do mal e o mal tá dentro do bem, né? Aquela figura, né? Que é do Town Encounter, né? Aquele símbolo lá daquelas... Tá em constante movimento, né? Isso. Então, você assiste os animes, alguns animes dos caras, e você vê, cara, que não tá muito dividida essa coisa do bem e o mal. Não sei se você viu a Viagem de Chihiro. Cara,
Que personagem lá é bom ou mal? Não dá pra você saber. Tem a bruxa que é má, mas também faz bondade. Tem um moleque lá que não sei o quê. Cara, é muito complicado. Eu não sou muito maniqueísta também, não, assim, de fazer essa divisão. Acho que existe o mal, existe o bem, existe um cinza absurdo no meio. Porra. Eu acho que o cinza absurdo talvez seja o que a gente tenha mais contato, né? Que seja o que a gente não consegue mesmo... Tipo, não dá pra você definir se aquela parada ali vai estar pra te ajudar ou se ela apenas tá ali, né? E aí isso aqui me pega um pouco. Porque, por exemplo, beleza, tem alguém aqui falando comigo. Esse alguém não é porque ele é um ser transcendental, vou chamar assim, que ele tá necessariamente querendo me ajudar. Até porque ele deve ter as próprias vontades e propósitos, né? Que não pode bater, não necessariamente batem com o nosso. E outra, não tá ali mesmo, tipo assim, não tá encarnado mesmo. Então meio que não tá sujeito às nossas leis, por exemplo, não tá sujeito ao jeito como a gente opera, não tá sujeito nem ao jeito que a gente entende as coisas, porque a gente também é limitadaço do que a gente consegue entender. Igual você falou, um ser bidimensional vendo um tridimensional, caralho, meu irmão, o que é isso? Imagina a gente, tu chegou a citar aí os caras de 5 dimensões. Eu não consigo imaginar o que pode ser um ser de 5 dimensões. Não dá. Os caras tentam, às vezes, fazer imagens pro computador como chama? Aquela figura de mais dimensões. É difícil a gente entender ela, entendeu? A gente não consegue nem... ela não se monta no nosso cérebro, né? Exato. Então, porra, tudo isso, assim, é muito fascinante. Você quer pirar mais ainda, cara? Eu piro muito no estudo também de mundos paralelos. Tem aquela série Dark Matter lá, o Matéria Escura, não sei se você assistiu. Não, não assisti não, mas eu sei que é maravilhoso, cara.